E nós devemos agir diante de um documento, de documentos da importância do Vaticano II. A primeira coisa é a docilidade e a benevolência de quem está diante de um documento eclesial. Você não está diante de uma carta escrita pelo padre Paulo Ricardo, entendeu? Você pode descer o sarrafo quando quiser, porque foi o padre Paulo que falou. Né? Você está diante de um concílio ecumênico. Não é qualquer coisa, não é um pedaço de papel. 2.600 bispos reunidos com o Papa, não é? Então, assim, é algo que nós devemos considerar. Então, a primeira coisa, qual é a abordagem de uma pessoa quando ela pega um documento do Concílio Vaticano II? Deve ser de benevolência, no sentido, não com o olhar de quem, vem cá, agora eu vou pegar aqui o concílio e vou caçar heresia, vou provar que tem heresia. Né? Tem gente que tem essa atitude, eu vou provar uma heresia aqui. Então, vai lá e procura uma vírgulazinha e interpreta aquela vírgulazinha, dizendo, daqui eu posso deduzir a Torre de Babel. Pronto. Quer dizer, esse tipo de atitude não é adequado. Diante de um texto conciliar, se eu sou católico e tenho amor à igreja, eu preciso abordá-lo como algo que vem da minha mãe, a mãe igreja. E então, ler isto na sintonia da fé católica de 2000 anos. Então, se eu encontro aqui uma frase que, para mim, gera uma grave dificuldade de interpretação, e eu não consigo interpretar essa frase na sintonia dos 2000 anos, eu devo, em primeiro lugar, seriamente estudar para ver se não existe uma saída de ver uma continuidade entre as duas coisas. E aí, depois que eu sinceramente procurei entender, compreender e ver que isto que está sendo dito aqui não é diferente daquilo que foi dito durante 2000 anos, aí talvez eu possa criticar alguma expressão do concílio e dizer, olha, eu acho que essa expressão foi inadequada. Eu acho que essa expressão deu espaço a interpretações errôneas. Ou seja, digamos assim, que os padres conciliares quiseram dizer uma coisa boa, mas eu acho que se eles tivessem sido mais duros, mais claros, mais incisivos, teria sido melhor. Tudo bem. Isso aí você está discutindo o quê? Uma atitude pastoral. E dá para discutir uma atitude pastoral com respeito para com os bispos, não é? Porque é evidente, nós não temos ainda dentro da igreja o dogma da Imaculada Conceição Episcopal, não é? Ou seja, os bispos não são sem pecados, sem erros, sem falhas. Não é? É possível, sim. Mas uma coisa é você discutir uma coisa e falar como um rebelde que quer que a igreja caia, ou então como um rebelde que quer causar ruptura. O Papa Bento XVI, ele tem insistido para que nós não abordemos o concílio num espírito de ruptura. Seja a ruptura do pessoal progressista, que quer dizer, está vendo? Nós somos da igreja pós-conciliar, como se fosse o Antigo e o Novo Testamento, né? Um negócio assim. Somos da igreja pós-conciliar, agora daqui para frente somos outra igreja. O Papa diz, não. Assim também o pessoal mais conservador que diz, está vendo, o concílio rompeu, portanto nós vamos ficar com a antiga e rejeitar o que veio depois. O Papa diz, vamos primeiro ver, sinceramente, se nós podemos, com sinceridade, dizer que isso daqui não está em sintonia com o que veio antes. Os textos reais do concílio, não o suposto espírito, não é? É conciliar, mas o texto real. Então, existem textos sobre os quais algumas pessoas têm dificuldades sérias e objetivas? Sim. Acho que já chegamos a esse ponto que tem alguns textos que são de difícil interpretação, etc. e tal. Então, por que a igreja, por que nós não vamos então entrar nessa dinâmica, né, de uma interpretação, de continuidade, de procurar esclarecimento, etc., com o espírito de igreja? Mas agora chegar e demonizar um concílio, dizer que o concílio Vaticano II é a causa de todos os males, né, dos últimos 50 anos, eu acho que isso daqui é tão irreal. Porque, veja, uma reunião de bispos católicos, me desculpe, mas não sei se sou eu que sou pessimista, mas eu não acho que o mundo inteiro estava esperando a decisão dos bispos para mudar de atitude. Né? As coisas, a bomba relógio já estava armada. Né? Os bispos assinaram os últimos decretos do Vaticano II em 1965. Em 1968, eclodiu no mundo inteiro uma revolução estudantil, marxista, maluquice, revolução hippie, revolução sexual, etc. e tal. Pergunta, foi o concílio que causou isso? Como?
nem pensar. Isso não passava pela antecâmara do cérebro dos bispos conciliares. Não está em nenhum documento, não está em lugar nenhum. Agora, o que aconteceu, isso sim, infelizmente, homens de igreja aproveitaram a onda e então colocaram dentro da igreja erros, dizendo que era o espírito do concílio. E que tudo isso, toda essa revolução sexual eram os novos tempos e o espírito do concílio queria isso. Aí sim, isso fez sofrer enormemente a igreja, fez sofrer enormemente o Papa Paulo VI. Por exemplo, quando em 68 o Papa Paulo VI publicou a sua encíclica Humanae Vitae sobre os anticoncepcionais. 68. 1968. Né? No mesmo ano que estava acontecendo toda essa revolução, ou seja, os protestos enormes do mundo inteiro contra a Humanae Vitae. Quer dizer, vamos dizer o quê? Que Paulo VI queria aquilo? Que foi o concílio que causou aquilo? Como? Né? A igreja não, nesse concílio, ela não desafirmou, se assim pudéssemos dizer, não contradisse nenhuma afirmação dogmática solene de nenhum concílio anterior. Certo. Preservou todos. Segundo, guardando o depositum fidei, o conteúdo da fé, o depósito da fé, a igreja fez apenas ver como nós vamos transmitir a fé católica a este mundo que está mudando a sua característica, que está se tornando cada vez mais reticente, mais refratário à fé, que está cada vez mais desacralizado, posso dizer que está cada vez mais anticatólico. Como levarmos o Evangelho, como levarmos os sacramentos, como levarmos os mandamentos, como levarmos a redenção e a vida em Deus, a vida orante, dentro da qual os sacramentos estão no coração, no centro da vida orante, no centro da vida de oração, estão os sacramentos. Como levar isso de uma forma incisiva, forte, arrojada, com a força do Espírito Santo? Como vamos pôr a barca de Pedro no meio de um mar tão enfurecido e fazer com que ela avance com força, pescando, 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 até levar ao porto seguro da salvação? Então ninguém está autorizado a desmerecer, nem desconsiderar. Por quê? Porque a igreja, como mãe e mestra, agora dizendo, vamos avançar por aqui. Conservado o conteúdo, conservado as nossas riquezas, conservado o tesouro da fé, o depósito da fé. Agora nós vamos transmiti-lo partindo para essas realidades e esses expedientes. Isso é para fazer ouvidos mocos? Ouvidos surdos? Atacar a maneira como a igreja quer ensinar agora a levar o evangelho e a redenção é atacar o próprio evangelho e a própria redenção. Me mostrem, Eric, eu desafio quem está nos assistindo nesse momento. Me mostrem uma única violação do Depositum Fidei, do depósito da fé que o Concílio Vaticano II fez. Aí é claro que eles vão, muita gente vai grifar umas 200 afirmações dos documentos isoladas, lidas separadamente, e vai colocar exatamente como os protestantes fazem, pegando versículos isolados da Bíblia. Olha, está aqui, olha o que diz aqui a Gaudium et Spes, olha o que diz aqui a Lumen Gentium, o principal documento do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, Luz dos Povos. Olha o que diz aqui a Sacrosanctum Concilium, a Optatum Totius sobre... Não, vamos ler no todo. Católico, catá, holohom, segundo o todo. Não vem isolar e querer pegar uma frase desconectada do mundo onde ela está posta ali e querer interpretar o todo a partir dessa frase isolada, que não vai conseguir, não. Bom, é claro que o senhor já disse aqui em outra oportunidade, mas essa fala do senhor também já ressalta isso. O senhor percebe, de maneira geral, assim, muita gente que atribui falas ao concílio que, na verdade, ele não disse? O que eu aprendi, Eric? Aprendi de sacerdotes bons, hein? Zelosos, com os quais convivi e convívio. Aquilo que é fato. Uma coisa é o que o Vaticano II disse e que ainda não se descobriu. Queria me deter um pouquinho mais nisso, Eric. O que o Vaticano II disse? Até hoje, nós ainda não mergulhamos no que o Concílio Vaticano II disse para valer, que foi o grande esforço de um homem que era o cardeal Joseph Ratzinger, que pegou um pós-concílio, já que estamos nos concílios ecumênicos, hein? O que acontece é que, me permite, no ano de 1972, o bem-aventurado Paulo VI fez uma alocução desde a Rádio Vaticana para todo mundo. Era o ano de 1972. E nesta locução, que ele chamou, é importante. Eu estou dizendo isso, Eric, os nossos amigos em casa já vão entender, porque vai dar uma compreensão única ao que nós estamos aqui tematizando, problematizando. Então, em 72, o bem-aventurado Paulo VI faz uma locução desde a Rádio Vaticano II, desde a Rádio Vaticana, certo, chamada Sede Libero nos Amalo. Sede libera nos amalo, mas livrai-nos do mal. Onde ele coloca que depois do Vaticano II se esperava uma primavera,
uma verdadeira primavera, mas ao contrário disso veio só tempestade. Isso joga contra o Vaticano II? De maneira nenhuma. O que Paulo VI estava querendo dizer é que não estávamos conseguindo mergulhar dentro do que o concílio ensinou e levar isso para frente, colocar isso em prática. Joseph Ratzinger fez um grande empenho com São João Paulo II e depois como Bento XVI para que mergulhássemos. Está começando a florescer a compreensão do concílio. Eric, eu fiz teologia. Eu fiz uma teologia lamentável, onde eu estudei que tive que correr atrás. Porque uma grande parte e uma enorme parte daquilo que se ensinou não era o que a igreja ensina. E sempre se usava o rótulo, o Concílio Vaticano II disse. E aí um dia eu perguntei, o senhor pode me mostrar onde é que está no Concílio Vaticano II? Onde é que está nos documentos do Concílio Vaticano II isso que o senhor está dizendo? E qual foi, obviamente, qual foi a conclusão? Não estava lá. Não estava lá. O problema foi que instrumentalizaram o concílio de uma forma, assim, malévola. Uma coisa é, isso eu aprendi de um grande homem, uma coisa é o que o concílio disse, outra é o que dizem que o concílio disse, e outra é o que disseram do concílio. Certa ocasião, Eric, eu cheguei num local para celebrar, e eu trazia todos os meus paramentos. Todos os meus paramentos. Certo. Alva, amito, estola, casula, símbolo, o galão sobre a casula, tudo. O sacerdote local disse, padre, para que tudo isso? O Concílio Vaticano II acabou com todas essas coisas. E aí eu não tive alternativa, Eric. Eu tive de olhar e dizer para ele, padre, vamos fazer o seguinte, pega o Concílio Vaticano II, pega, o senhor deve estar falando da Sacrosanctum Concilium, pega lá, vamos sentar e vamos ver juntos onde que ele determinou que tudo isso não deveria existir mais. Agora o senhor não vai me mostrar, porque não tem. Daquilo que o senhor estava dizendo, o que dizem do concílio, ou o que dizem que o concílio disse. Que ele disse, né? O que dizem que o concílio disse. Entendi. Então o concílio virou bala na agulha. Entendi. Tem de expressão bala na agulha, meu querido, você que está em casa? O concílio virou biombo, Eric, para se esconder atrás, esconder os próprios erros atrás. O concílio disse coisa nenhuma. O problema é que o concílio não disse. Eric, eu tenho certeza, e isso é demonstrável, hein? Que 99% das pessoas que colocam o Concílio Vaticano II na boca para explicar a tentativa de demolição da igreja, esse querer demolir a tradição da igreja, nunca leram o Concílio Vaticano II, não leram, eu tenho dados que provam isso. Só um detalhe, um dia eu estava conversando com um grupo de sacerdotes, falando sobre o celibato, e eu comecei a fazer afirmações sobre o celibato, a grandeza, a santidade, a beleza, a riqueza, a fonte de vida sobrenatural, que é o celibato. E aí eles foram ficando assim, e já eu falei, vocês estão achando que é o Concílio de Trento, né? E não era. Não, é o Concílio Vaticano II. Na Presbyterorum Ordinis, o documento que tratou da vida e o ministério, né, dos presbíteros. Não, de maneira nenhuma. Aí é que está furada. O Concílio Vaticano II não é culpado, não. Porque aí entra Bento XVI, Eric. É preciso reler e trazer de volta o Concílio Vaticano II em toda a sua força, em toda a sua originalidade, que é o quê? A continuação da tradição da igreja. A hermenêutica, nós fizemos um programa sobre isso, você se lembra? Sim. A postura de isolar o Vaticano II, como se ele fosse o Pentecostes de uma nova igreja, é conversa furada. Eu só queria traduzir aqui, porque assim, quando a gente usa a hermenêutica da ruptura, alguma coisa disso, ótimo. Tem gente que não sabe o que é isso. Não, deve traduzir agora. Aliás, a hermenêutica é uma palavra que a gente não usa em qualquer lugar, né? Não. Eu entendi o que o senhor está dizendo. A hermenêutica da ruptura, atitude. ou a hermenêutica da continuidade, em poucas palavras, quer dizer o quê? Traduzindo. Vamos facilitar? Vamos lá. A atitude de querer pegar tudo que veio antes do Concílio Vaticano II e jogar no lixo, como se fosse algo carunchado, e que não serve mais para a igreja, isso é uma mentira, Eric. Certo. Bem simples, hein? Da forma mais simples do mundo, ok? A hermenêutica da ruptura, o querer pegar tudo que veio antes e dizer, isso aí passou, isso aí é velho, isso aí é carunchado, põe isso no lixo. Isso não existe, não é real. Isso não existe. Entendi. Isso não existe. O Vaticano II continua uma história de 2000 anos, ele não começa. Isso está muito claro. Aliás, na oração de João 23, convocando o concílio e invocando o Espírito Santo, deixei isso muito claro. Então, Eric, vamos salvaguardar. O concílio foi belo, o concílio foi santo, o concílio precisa ser trazido de volta como aquilo que ele foi. Ele não maculou nada da fé, nem da maneira como a igreja celebra ou reza. Porque o concílio não foi colocado em prática da forma correta. E o que aconteceu? Começou, sabe o cabo de guerra? O puxa de um lado e puxa do outro, Eric. Os que queriam utilizar do concílio como estandarte para atacar e destruir toda a tradição da igreja e tudo o que foi vivido antes, instrumentalizaram, corromperam o discurso do concílio, que era muito fácil, vamos dizer, evitar isso indo às fontes mesmo. O que eu disse agora há pouco, vem cá, me mostra, onde está aqui? Quem mandou se tirar a veste está lá.
Onde está aqui isso, onde está aqui aquilo? A igreja, como isso fique muito claro para nós, a parte dos padres, e que está na Escritura, nunca autorizou o mal, é o que São Paulo diz, e nunca autorizará. Ponto. Mas o que aconteceu? Da outra parte, Eric, por causa disso, sabe que toda resposta a alguma coisa que vai muito mal, ela pode chegar no extremo que, em vez de curar, pode matar. Aí veio, nesse cabo de guerra, o puxar para o outro lado, ignorando, não aceitando e assim por diante. E aí chegou-se a um grau tal de desnorteamento por causa das interpretações que se deram, que muitos católicos bons, Eric, talvez não tiveram na sua retaguarda, no seu alicerce, um sacerdote profundo, ponderado, de reta doutrina, que sentasse com eles e dissesse: vamos entender o que está ensinando o Concílio Vaticano II? Quer dizer, em poucas palavras, a confusão em algum aspecto desse mau entendimento, dessa distorção que aconteceu nos anos que se seguiram após o término do concílio, pode ter alguém que se prejudicou com essa confusão. Mas que atrapalhar a santidade ou a vivência cristã plena, colocando isso na conta do concílio, nunca. Não dá. Nunca. Os meios salvíficos, os sacramentos, Eric, a doutrina, os meios salvíficos continuaram todos intactos e disponíveis. Plenamente, os chamados bens da redenção, todos. O que não se pode comprar é a ideia, Eric, de que o concílio cortou o fio condutor com a graça de Deus. É isso, como se fosse uma espécie, essa expressão mais pobre, mas talvez mais acessível a que todos compreendam, como se tivesse havido um corte. E não houve um corte. A continuação permaneceu plenamente. Os bens da redenção, a doutrina intactas. Não houve a corrupção de um único dogma da nossa fé. Mostrem de forma concreta um único dogma de nossa fé que foi decomposto, que foi atacado, que foi diluído pelo Concílio Vaticano II. Você sabe disso, Eric? Não existe. Existe? Certamente não. Certamente não. Né? Não há. A segunda atitude, não é, que deve ser rejeitada, é começar a ver nos documentos do concílio aquilo que ele não disse. E começar a ver em coisas que o concílio colocou muito claras, precisas, cirúrgicas, porque aqueles textos foram debatidos, foram pensados e repensados, ele disse de forma cirúrgica. Então, o que acontece? O concílio disse aquilo, aí você pega aquela frase, encontra frases semelhantes em autores revolucionários, heréticos, condenados, etc., e chega e diz: está vendo? O concílio aprova tudo isso. Isso também não é verdade. Não é? Ou seja, querer pegar excessos heréticos de teólogos que até, quem sabe, foram até peritos do concílio, por exemplo, Schillebeeckx, né? Foi perito do concílio. Então você pega as coisas de Schillebeeckx que foram claramente condenadas pela igreja, retroativamente vê que o concílio tinha aquela meia frasezinha lá, que talvez, né, tenha sido inserida lá pelo Schillebeeckx para ser interpretada um belo dia daquele jeito lá, como uma bomba relógio, e dizer: está vendo o concílio? Ele era herético desde o princípio, estava errado desde o princípio. Eu acho que isso não ajuda. Entende? Isso não ajuda. Não ajuda porque, sinceramente, quem votou os documentos conciliares não foi o Schillebeeckx. Não é? Quem votou os documentos conciliares foram os padres conciliares, foram os bispos que estavam lá, que, sinceramente, os bispos de 50 anos atrás, eu não sei se eram tão revolucionários assim quando votaram tudo isso. Não é? Afinal das contas, os documentos do concílio foram todos assinados por Marcel Lefebvre, foram todos assinados por Dom Antônio de Castro Maier, foram todos assinados por Dom Sigot e Companhia Limitada. Todos eles assinaram os documentos. Quer dizer que, se eles assinaram, é porque aqueles documentos tinham uma interpretação válida, positiva. Senão eles não teriam assinados. E o Vaticano II, como ele quis, digamos assim, fazer textos de consenso geral, né, de conciliação de todas as tendências teológicas católicas presentes dentro do concílio. Então você tem lá textos enormes, textos que se prestam a uma plasticidade, digamos assim, inventiva, por parte de alguns teólogos malucos, não é? Mas dizer que o texto em si é maluco, eu acho que é exagerado. Então, assim, a gente vê claramente que os teólogos progressistas se aproveitaram do gênero literário do concílio e criaram um concílio alternativo. O próprio Papa Bento XVI disse isso naquele seu famoso diálogo com o clero de Roma, né, que foi a última vez que ele falou espontaneamente em público, assim, longamente, mostrando com uma clara
uma lucidez, uma capacidade de reflexão enorme, ali com os padres de Roma, antes da sua renúncia ser efetivada, né? E ele disse claramente, desde o início havia o concílio dos padres conciliares e o concílio da mídia, não é? Para que vocês não fiquem à mercê de todo vento de opiniões, à deriva de todo tipo de verborreia, de todo tipo de discurso, de todo tipo de paixão retórica. Esse falou aquilo, aquele falou aquilo. Então uma das perguntas que foi mandadas, uma das perguntas ali no Instagram que me chegou, foi justamente, no meio de tantas vozes a quem ouvir? Ouça a igreja. A igreja. Quando nós nos arrogamos o direito de nos colocar acima do Santo Padre e dos bispos para apontar para eles, dizendo que eles estão errados em questões de fé, o que nós não podemos criticar é palavra do magistério. Isso não. Isso nós não podemos criticar. Porque palavra do magistério é revelação. E revelação é algo em que cremos, não é algo a que questionamos. E se questionamos, é para obter mais resposta e crer melhor. E não para contestar e jogar fora. Tá certo? Eu espero que eu esteja falando com católicos, não é? Com fiéis católicos, de verdade, que rezem. Eu costumo dizer aos meus alunos de ecumenismo, quando eu leciono essa disciplina, que no decorrer da disciplina eu costumo dar as palavras do magistério a respeito. A minha intenção não é convencer ninguém de gostar ou não do ecumenismo. Isso não é minha função. Para gostar ou não de algo da fé da igreja, você tem que rezar no sacrário e não assistir uma aula de teologia. A aula de teologia forma a razão. É oração no sacrário que forma convicção. Então quando eu falo de ecumenismo aqui, eu estou falando de um dado da fé da igreja. Um dado da fé da igreja. Eu quero formar você no dado da fé da igreja. Eu quero aprimorar o seu conhecimento sobre esse dado da fé da igreja. Eu não quero convencer você dele. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Católico é o todo. Quando uma pessoa é católica? Quando ela não seleciona no patrimônio da fé aquilo em que ela vai crer. Existe um todo. Então, aquilo que me é agradável, aquilo que me é confortável no crer, eu dou adesão de bom grado. E aquilo que não me é agradável, eu preciso me converter. Vocês conseguem entender isso? Eu preciso me converter, não é a igreja que vai mudar. Porque eu e você chegamos agora, a igreja está aqui desde que Cristo morreu e ressuscitou. E o Espírito Santo foi dado. Então quem sou eu e quem é você para dizer para a igreja o que ela tem que ensinar ou não, o que está certo ou o que está errado no patrimônio da fé? Existe um todo. Então quando uma coisa é aversiva no patrimônio da fé, qual é o direito que você tem? 2 direitos. O primeiro é o de não falar nada. O segundo é o de rezar no sacrário e pedir para Jesus te converter. Porque eu não estou falando de um assunto que diz respeito ao intelecto. Eu estou falando de um assunto que diz respeito à fé. Agora, quando você olha para o patrimônio e diz, Sacrosanto Contílio, eu gosto, né? Fala de liturgia. Aqui, ó, Lumen Gentium, fala da eclesiologia. Gaudium et Spes, fala do diálogo da igreja com o mundo moderno. Eu gosto mais ou menos. Unitatis Redintegratio. Não, eu não gosto. Não gosto, não concordo. Opa! Sabe o que você acabou de fazer? Você acabou de escolher no patrimônio da fé aquilo com o que você concorda ou não. E assim como no grego existe a palavra católicos para se referir ao todo, existe uma palavra para se referir a esse comportamento de escolha. Quando você escolhe, você seleciona o que você crê ou não crê, com o que você concorda ou não. A palavra em grego é hairesis. Hairesis, a escolha. É da palavra escolha, hairesis, que vem o termo herege. Herege. Herege é aquele que escolhe. Entende?